Boa tarde, esse é mais um Conversa com a BMT. Hoje nós estaremos tratando do tema do projeto CIPA. Vamos aguardar um pouco enquanto as pessoas estiverem se conectando. Boa tarde a todos, esse é mais um Roda de Conversa com a BMT. Nós estamos agora iniciando a nossa roda de conversa. Hoje nós vamos estar com um projeto do Ministério Público do Trabalho para participar dessa nossa live. Olá. Boa tarde. Nós estamos, então, dando início ao nosso Roda de Conversa com a BMT. Hoje nós temos como tema o projeto Segurança e Saúde nas Escolas. Vamos ter a participação da doutora Sirlene Luiza Zimmermann, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Vamos aguardar um instantinho, porque me parece ter problema de conexão. Olá, boa tarde. Boa tarde. Agora me parece que resolvemos o problema de conexão. Hoje nós temos aqui a satisfação de receber na nossa roda de conversa com a BMT a doutora Sirlene Luiza Zimmermann, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Boa tarde, doutora Sirlene, seja bem-vinda ao nosso roda de conversa com a BMT. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Uma grande satisfação estar aqui com a BMT para tratarmos desse assunto tão importante, acolhendo essa parceria. Muito boa tarde. Então, o nosso tema de hoje será o projeto Segurança e Saúde nas Escolas, com um enfoque em relação à CIPA nas escolas. Esse é um tema que é muito caro à BMT, porque eu não sei se é do conhecimento de todos. A BMT foi fundada em 1944 e em 1945 o presidente e fundador, Dr. Elcio Parreiras, apresentou ao Ministério do Trabalho a proposta de uma portaria para a constituição das CIPAs em locais que tivessem mais de 100 empregados. E foi aceita. Então, a CIPA, ela teve início na BMT. Isso para a gente é um grande orgulho, né, de ter essa marca e esse feito na nossa história. A nossa convidada de hoje
é graduada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, já deu para a gente notar aí pelo sotaque. Tem mestrado em Direito pela mesma instituição, é procuradora do Ministério Público do Trabalho desde 2016, foi procuradora federal da Advocacia Geral da União de 2007 a 2016, é professora de Direito, com participação em vários cursos e universidades, autora de publicações, como o livro Ação Regressiva Acidentária como Instrumento de Tutela do Meio Ambiente do Trabalho e Reforma Trabalhista Interpretada. Então, além da sua experiência, é uma pessoa que tem uma excelente formação profissional e que vai interagir com a gente nessa próxima hora. Doutora Sirlene, a senhora podia falar para a gente um pouquinho aí qual é o objetivo e do que se trata esse projeto das escolas e o que está planejado para esse nosso ano de 2021? Com certeza, doutor Paulo. Inicialmente, mais uma vez, eu agradeço a parceria da Associação Brasileira de Médicos do Trabalho para este projeto, que é, de fato, um divisor de águas, digamos assim, porque nós tratarmos de temas como segurança e saúde, que tradicionalmente são associados ao meio ambiente do trabalho, desde os bancos escolares, tratarmos esses temas que parecem áridos, mas que a gente consegue, sim, de forma leve, trazer para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, nós poderemos realmente ter uma mudança com relação à cultura da prevenção, da saúde e da segurança no futuro. Nós temos, na realidade, uma previsão numa convenção da Organização Internacional do Trabalho, desde 1981, uma convenção que está em vigor no Brasil há menos tempo, desde 1993, é 155, mas ela tem uma previsão expressa no sentido de que os Estados partes, eles incluam as questões de segurança, higiene e meio ambiente do trabalho em todos os níveis de ensino e treinamento. Então, há uma previsão de 40 anos nesse sentido, já com essa visão de que se desde os bancos escolares tivermos noções de segurança e saúde, formaremos trabalhadores, gestores, empresários com um entendimento melhor acerca desses temas. No Brasil, nós temos desde 2012 uma legislação específica dispondo sobre a instituição do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Claro que no momento que a gente tem uma data especificada na legislação, que seria o dia 10 de outubro, e por isso que estamos aqui na entrada do mês de outubro falando dessa temática, seria aquele primeiro momento, ter a possibilidade da reflexão acerca daqueles temas. Mas muito mais do que um dia, o propósito é realmente trazer a reflexão para dentro dos projetos pedagógicos. E a questão da instituição das CIPAs escolares, em que haveria, para além daquela obrigação legal de empregadores de instituírem CIPAs previstas e regulamentadas lá na norma regulamentadora número 5, nós teríamos a inclusão dos estudantes, dos alunos, na organização dessas CIPAs, no sentido de, a partir da discussão, do conhecimento dos estudantes, eles já pudessem identificar nos seus ambientes cotidianos, nas suas escolas, onde estão os riscos, reconhecê-los e, principalmente, atentar para as medidas de prevenção. E achei muito interessante, porque eu não tinha conhecimento realmente desse histórico, dessa aproximação e dessa influência da ABMT na constituição das CIPAs. E quem sabe nós também faremos a diferença também na constituição dessas CIPAs escolares, que trarão uma grande diferença para o futuro do nosso país com relação a essa temática. Esse tema é bastante interessante, porque é uma abordagem inovadora. Você trazer a CIPA para um ambiente escolar e aí não voltado para os profissionais da escola, mas voltado para os alunos, para criar a cultura, criar o valor da segurança e da saúde. E a gente sabe que, através desse trabalho, nós estaremos chegando também às famílias, aos espaços comunitários,
porque uma vez criada essa cultura da prevenção nos alunos, ele também vai levar isso na hora do lazer, na hora que ele estiver nos ambientes sociais que ele frequenta, nos ambientes comunitários, e nós temos ali uma oportunidade muito grande de, inclusive, melhorar a questão de saúde e segurança nas escolas. Nós vemos muitas vezes aí reportagens de escolas que têm precariedade, por exemplo, em instalação elétrica, na rede de combate a incêndio, na questão de manutenção, então muitas vezes propiciando acidentes por materiais que são deixados nas áreas de circulação, escadas sem corrimão, enfim. Então, me parece bastante inovador e desafiador você trazer esse tema e você fazer com que essas crianças, né, já na escola, elas tenham esse olhar do ambiente e ver o que podem reivindicar, o que elas podem interferir para ter o seu ambiente, o seu espaço de lazer, a sua área de convivência, também com esse olhar da segurança, da prevenção de acidente e da promoção da saúde. Então, queria parabenizar aí o Ministério Público do Trabalho por essa ação de trazer para dentro da escola esse tema que nos é muito caro e que, sem dúvida nenhuma, vai ser percebido pela comunidade escolar como um fator de melhoria, um fator de integração, de comprometimento dessa comunidade de aluno com o espaço e o destino da sua escola. Exatamente, doutor Paulo. E é importante que nós possamos trazer o conhecimento, né, de quem está nos assistindo e quem vai ver essa live posteriormente, que essa iniciativa, muito além do que eu expus na minha fala anterior, de que há uma previsão em convenção da OIT, é que nós tivemos realmente a concretização dela no Brasil por meio dessa lei de 2012, a partir de uma iniciativa de um profissional de segurança e saúde do trabalho, como são os médicos do trabalho. E foi um técnico de segurança aqui do estado do Rio de Janeiro, o senhor Orlandino dos Santos, que há cerca de 20 anos iniciou esses trabalhos em escolas, buscando trazer esses conceitos de prevenção, de precaução, de cuidado, de respeito entre as pessoas para o bem-estar de todos, para a segurança e a saúde de todos. E a partir desse trabalho dele, dessa constituição das primeiras CIPAs que ele incentivou e apoiou a implementação, ele conseguiu encaminhar uma proposta desse projeto de lei que acabou culminando, então, em 2012, na criação do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Então, nós vemos muito isso, como a participação comunitária, como esse sentimento de cidadania, essa visão de que, realmente, se nós anteciparmos o contato de crianças, adolescentes, jovens com essa temática, isso no futuro não vai ser algo inovador. Nós não teremos, por exemplo, resistência ao uso de um equipamento de proteção, nós teremos, antes de qualquer imposição em norma regulamentadora, dos próprios empresários, essa visão de que é preciso proteger, de que é preciso verificar se há meios de proteção coletiva, porque eles são muito mais eficazes do que uma proteção individual, que depende talvez ali do bom senso do trabalhador, mas mesmo quando ele for necessário, quando o trabalhador, a trabalhadora adulta já tiver tido esses conceitos desde criança, isso vai ser muito mais facilmente assimilado. Então, para mudarmos essa posição que hoje o Brasil ainda infelizmente ocupa, entre os países do G20, nós somos o segundo país com maior taxa de mortalidade no trabalho, isso considerando empregos formais, evidentemente que são os registros que se tem, mas para mudarmos esses números, certamente, trazendo essa temática para as escolas, trazendo essa reflexão para as escolas, e não precisa ser com a visão
do trabalho, do meio ambiente do trabalho, mas do ambiente em que as crianças vivem, dos seus ambientes domésticos, dos seus ambientes de lazer e dos seus ambientes justamente escolares, como o senhor bem lembrou, tem muitos riscos. Infelizmente, principalmente em escolas públicas, nós identificamos, inclusive pela atuação do Ministério Público do Trabalho, muitas irregularidades no meio ambiente de trabalho, que podem ser causadoras de grandes acidentes e que não podemos nos ater à burocracia, como muitas vezes acontece. Pô, mas precisa ser regularizado. Ah, mas isso não tem dinheiro, isso não está no orçamento, mas com segurança e saúde podemos brincar, podemos aguardar que isso realmente tenha um dinheiro no orçamento para isso ser corrigido, e quando as crianças tiverem essa percepção, a comunidade escolar tiver essa percepção, isso vai ser visto com outros olhos também. E o senhor muito bem lembrou, uma vez as crianças tendo esses conceitos, certamente vão levar para as suas famílias. Hoje talvez não seja um assunto do cotidiano entre pais, mães e filhos. Quais são os riscos que vocês enfrentam no trabalho? E talvez até nesse cenário da pandemia, pela primeira vez, a gente viu esses temas mais latentes, inclusive na mídia, decorrente da falta de EPIs, principalmente no início da pandemia. Então, isso afetou e foi trazido para os debates familiares. Mas no dia a dia, nas diferentes profissões, precisa ser um debate cotidiano. Quais são os riscos? Quais são os meios de prevenção? Estamos nos protegendo? Eu, como trabalhadora estou me protegendo? A empresa está tomando as medidas necessárias para a prevenção? E isso, envolvendo as crianças, é algo que pode ser realmente fantástico e inovador. Com relação a esse momento aí tão peculiar que a gente está vivendo, eu acho que as famílias também se conscientizaram do papel tão importante que a escola tem na vida dos seus filhos, né? Então, assim, essa atenção, essa valorização para a escola, para o ambiente escolar, isso, sem dúvida, nesse retorno às aulas presenciais, isso vai aparecer. Eu queria retornar um pouquinho, quando a senhora citou aí o exemplo do senhor Landino, aqui no Rio de Janeiro, na região de Caxias, que foi justamente a partir de um acidente no ambiente de trabalho dele, que era a antiga Fábrica Nacional de Motores, a FNME, em que as pessoas tiveram a curiosidade de saber o que tinha acontecido, quais as circunstâncias daquele acidente, já que a comunidade vivia em função daquela fábrica, daquela indústria, né? Isso terminou afetando a comunidade. Então, ele viu ali a oportunidade de que a escola fosse um ambiente para discussão do tema de segurança, saúde, prevenção de acidentes, né? Então, assim, nós já temos uma experiência aí de vamos dizer assim, de uma prática que já foi implementada e que deu certo. Então, nesse momento, utilizar o prestígio e o poder do Ministério Público do Trabalho para apoiar e incentivar que isso aconteça nas outras escolas. Outro dia eu fui aqui dar uma palestra numa escola particular, no Leblon, que é uma das principais escolas do Rio de Janeiro, e eu chamei a atenção de vários detalhes, por exemplo, no auditório, questão de sinalização, questão de colocar iluminação em escadas, acesso para pessoas com deficiência. Então, assim, mesmo naqueles ambientes que são ambientes que têm condição financeira, que têm uma estrutura física muito boa, mas ali também falta esse olhar. Então, pode, através dessa prática, do aluno participar do dia a dia, de fazer inspeções, de ter esse olhar crítico para o ambiente de trabalho, quer dizer, o local aonde eles estão convivendo, os laboratórios, porque a gente sabe que tem, nas escolas, nós também temos riscos, né? Laboratórios químicos, nós temos áreas de
de atividade física, nós temos cozinha, onde são preparadas as alimentações. Então, a gente tem uma série de problemas relacionados à segurança e saúde, e também no entorno, né? Questões ligadas a transporte, questões ligadas à violência urbana. Então, tem um campo muito grande. E, mais recentemente, nós tivemos aí a mudança da nossa grade curricular, que está justamente sendo implantada agora, em que a gente vai ter uma mudança no currículo para valorizar o ensino profissionalizante. Então, provavelmente, num horizonte aí dos próximos anos, a gente aumente dentro das escolas esses ambientes de aprendizado com laboratórios, com oficinas, com áreas práticas. Então, no momento em que se cria essa CIPA, junto com essa mudança que vai estar acontecendo na escola, quem sabe a gente já possa iniciar a construção e a montagem desses espaços para treinamento prático, com essa visão também de ter rota de fuga, combate a incêndio, manutenção preventiva, sinalização de segurança. Então, me parece que nós temos assim um momento muito propício para a implantação desse projeto. Sem dúvida, doutor Paulo. Para além dos riscos que o senhor mencionou e trouxe de uma forma tão clara, temos a questão da saúde mental, para a qual também estamos olhando com muita atenção. E, inclusive, passeando um pouco pelo site da ABMT nos últimos dias, eu identifiquei que há muitos estudos, inclusive, publicados, inclusive e especialmente para essa área da docência, sobre os impactos da saúde mental dessa atividade. Quais são os riscos realmente dessa atividade? Então, é uma atividade para a qual nós temos um olhar especial também. E especificamente com relação às crianças e aos adolescentes, o cuidado pela própria questão do combate ao bullying, que nós temos também uma legislação específica a respeito, e inclusive eu devo mencionar aqui que esse ano a Auditoria Fiscal do Trabalho, dentro das atividades do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, está trazendo essa temática, um enfoque especial nessa temática do combate e da prevenção ao bullying nos ambientes escolares. Então, tivemos episódios que são tristes, né, na realidade brasileira, né, de crianças, adolescentes, que, infelizmente, enfrentando esse tipo de situação e sem que tivessem uma atenção nem no ambiente escolar, nem no seu ambiente doméstico, acabaram levando a retirada de vidas de crianças, de colegas, de professores em escolas. Então, precisamos ter uma atenção especial também a isso, e isso faz parte da saúde, né? Por isso que o nosso olhar é segurança e saúde para essas duas questões, e que a gente precisa olhar com bastante atenção. E para a própria questão da segurança, nós temos também previsão, inclusive em legislação, eu trago aqui esses aspectos legais para dizer como muitas questões às vezes estão regulamentadas, só que às vezes falta a implementação, e por isso essas iniciativas, essas parcerias, como as que estamos fazendo aqui e estabelecendo aqui, são tão importantes, porque é preciso que se leve isso ao conhecimento das pessoas para que realmente a implementação aconteça na prática. Mas a outra legislação que eu referi era a questão da Lei Lucas, que é aquela que obriga todas as escolas a terem profissionais para o atendimento de primeiros socorros. Então, claro que a questão ali já é do pós. Aconteceu alguma coisa errada, precisamos dos primeiros socorros. Precisamos ter essa atenção, sim. O que queremos trazer aqui é justamente que tenhamos as duas visões. Como fazemos a prevenção e, se algo aconteceu, evidentemente, como daremos essa atenção, esse cuidado a, eventualmente, alguém que tenha se acidentado naquele ambiente. Essa integração que a gente está aqui fazendo entre o Ministério Público do Trabalho e a ABMT, eu acho que a gente pode colaborar bastante, por exemplo,
produzindo conhecimento e informação como essa nossa live. Isso vai ficar gravado, então a gente pode fazer aí alguns treinamentos, porque são muitas escolas. Então, é muito difícil você fazer um programa tão abrangente, né? Porque os recursos são limitados. Mas a gente pode criar alguns materiais que fiquem disponíveis e que sirvam para conscientização, para informar esses profissionais de educação o que é uma CIPA, qual é o objetivo, como são feitas reuniões, como que aquelas solicitações e aquelas denúncias que a CIPA vai oferecer, como isso deve ser tratado, né? E aí a gente teria essa possibilidade de oferecer, vamos dizer assim, uma consultoria, vamos dizer, de como implantar essa CIPA, quais seriam os objetivos, e, por outro lado, a gente poder fazer o reconhecimento das melhores práticas, a gente poder estar desenvolvendo cases de sucesso, mostrando essa mudança de cultura, mostrando o que a gente pode evoluir nessas questões aí ligadas à mudança de cultura, porque eu acho que o principal aí é justamente a gente criar essa cultura. E aí eu queria até fazer um paralelo, trabalhei muito tempo no Instituto Nacional do Câncer, e a gente observou todos os programas que foram feitos junto às escolas com relação ao combate ao fumo, né? Então, nós tivemos, por exemplo, revistas em quadrinho que foram feitas, nós tivemos campanhas, e o que se notou é que as crianças começaram a levar esse questionamento para dentro das próprias casas, né? De chegar em casa e perguntar, pô pai, pô mãe, por que você fuma? Você sabe que isso não é bom para a saúde? Eu conheço casos de crianças que, quando chegou no aniversário, perguntaram qual é o presente que você quer. O que eu queria é que você parasse de fumar, porque eu não quero que você morra. E isso promoveu nas famílias uma mudança muito grande. Então, hoje em dia, nós temos os ambientes livres de fumo. Não só na escola, mas os ambientes sociais, ambientes de trabalho. Mas a minha geração foi uma geração em que as pessoas fumavam em ambiente fechado, fumavam dentro de avião, fumavam em auditório, no cinema, e a gente conseguiu mudar. Então, não pensando num horizonte aqui deste ano, mas a gente pode começar essa longa viagem dando aí esse primeiro passo e no horizonte de 10, 20 anos a gente ter essa mudança e a gente ter como uma característica das nossas escolas esse olhar em relação à segurança, em relação à saúde. E, como nós já falamos, os alunos que vão estar nos cursos profissionalizantes, eles trazerem na sua formação, porque eles vão dar continuidade depois, seja nos ambientes de ensino, seja nos ambientes de trabalho. Então ele já chega nesse local com aquele olhar, aonde é que está o extintor de incêndio, onde é a saída de emergência, se eu tiver um problema, aonde é o serviço médico, quem é aqui que é o responsável pela questão de manutenção. Então você já passa a ter esse olhar diferente e você vai levar isso para a tua vida. Então você vai questionar o prédio onde você mora, a igreja que você frequenta, o clube onde você joga o futebol, o local onde você vai para uma festa. E aí nós vamos estar, a médio e longo prazo, impedindo acidentes como a gente teve de Boate Kisses e outros locais. Por quê? Porque as pessoas não tinham esta visão. Então, era absolutamente normal para eles estar
nesse ambiente, que era um ambiente inseguro, que era um ambiente que tinha um potencial de risco maior. Então, o Ministério Público, nesse momento, trazendo essa discussão, trazendo essa proposta, eu acho que pode estar mudando aí essa geração para que a gente, lá na frente, tenha uma geração de trabalhadores diferentes. Então, nós estamos também trabalhando para ambientes de trabalho seguro. Só que nós estamos nos antecipando, né? Então, ambientes de trabalho saudáveis, seguros, sem bullying, sem discriminação, incluindo pessoas com deficiência e todas essas discussões que a gente tem aí com relação a questões sociais, questões ambientais e questões relacionadas ao próprio trabalho. Né? Em termos Sem práticos, dúvida, doutor Paulo. Em termos práticos, eu ia só o que vocês estão... aqui. Desculpa, doutor. Não, eu só queria o seguinte, que em termos práticos, assim, o que está preparado para o dia 10, que é o grande dia de celebração, né? Então, para o dia 10, esse ano teremos o dia 10 num domingo, né? Então, para o mês de outubro, nós estamos preparando algumas atividades. Para a próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, nós vamos ter o lançamento no âmbito do Ministério Público do Trabalho e com a participação de parceiros como a Organização Internacional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, a Inspeção do Trabalho e seu Orlandino, que eu sempre digo que ele é um parceiro da altura de um parceiro institucional. Estaremos lançando a revista MPT em quadrinhos do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. O senhor bem lembrou dessa temática, como ela foi bem abordada e como houve um trabalho importante na questão do combate ao fumo e que impactos positivos isso trouxe. Certamente não é um trabalho, um resultado que veremos esse ano ou ano que vem, mas estamos aí trabalhando, pensando, quem sabe aí numa Agenda 2030, em 2030, talvez a gente tenha realmente resultados muito interessantes. Lembrando que são temas saúde, bem-estar, trabalho decente, trabalho sem riscos e seguro, que estão previstos dentre os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Então, a gente tem uma preparação e um olhar especial para isso. Então, segunda-feira vamos ter o lançamento dessa revista MPT em quadrinhos, numa live pelo YouTube do Ministério Público do Trabalho. Essa revista, o propósito é que ela possa ser trabalhada em sala de aula, ela traz uma linguagem muito acessível, muito lúdica, dentre todos os níveis de ensino, e a partir dessa leitura se possa trazer essas reflexões a respeito da identificação dos riscos, reconhecimento dos riscos, prevenção, a própria questão da implementação da CIPA escolar. Nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, já que a gente não pode deixar todas as atividades também para o mês de outubro, nós iniciamos em setembro, início de setembro, reunimos as secretarias municipais de educação do Estado, tivemos uma adesão de 47 secretarias municipais de educação, mais a secretaria estadual, com o objetivo de realizar uma reunião técnica em que foi apresentada a legislação, foram apresentadas propostas de planos de atividades, de aulas que possam ser desenvolvidas, foi apresentada e proposta uma campanha de incentivo à implementação das CIPAs escolares. Então, nós conseguimos criar, temos um regulamento que inicia amanhã as inscrições, para que os municípios com a maior implementação, maior percentual de CIPAs implementadas em suas escolas também concorrerão a alguns prêmios relacionados ao projeto, tablets. Então, há um incentivo também à criação e efetivo início, evidentemente, das atividades. E dentro desse projeto também trouxemos para a Secretaria de Educação, os profissionais de educação presentes, essa proposta de aproximação com os profissionais de segurança e saúde do trabalho, que é o que também estamos fazendo aqui. É trazer esses profissionais que conhecem bem os riscos, conhecem bem a dificuldade que é, no ambiente de trabalho, conseguir identificar e prevenir riscos. Mas poder trazer isso de forma voluntária, através de palestras, através de treinamentos para os ambientes escolares, com esse propósito de implementar, de semear realmente
aquele valor, aquela cultura da prevenção. E digo por experiência própria que realmente é algo muito energizante. Já tive algumas atividades, além dos treinamentos com os professores, mas atividades feitas em sala de aula, com crianças mesmo, lendo as revistas em quadrinhos, esse projeto do MPT, inclusive essa revista que nós vamos lançar é a edição 61, nós já temos outras 60 sobre diversas do mundo do trabalho que podem ser trabalhadas em sala de aula, mas esse contato com as crianças, ele é muito energizante. Então, a gente observa comentários, quando a gente faz uma pergunta, o que você quer ser quando crescer? E aí vem aquelas diversas profissões que querem ser exercidas. E aí você pode avançar, como professor, você pode avançar. E quais são os riscos que existem nessa atividade? Hoje a gente não faz perguntas sobre isso, mas eles existem. E a gente já pode, a partir, por exemplo, de uma pergunta como essa, fazer esse tipo de reflexão. Então, é algo que a gente consegue avançar muito e é muito energizante. E quando a gente traz questionamentos, o senhor bem lembrou da história do senhor Orlandino, foi um acidente do trabalho, num ambiente de trabalho dele, que motivou até a busca de informações da comunidade sobre o que acontecia, despertou um interesse, mas todas as comunidades, em todos os ambientes, é possível que se depare com esse tipo de situação e trazer essa reflexão, esse debate. Mas por que um acidente aconteceu? Por que um trabalhador morreu? Por que alguém que estava trabalhando, buscando seu sustento, o local que era para ser o lugar de vida, de repente se tornou o lugar de morte, o local da invalidez de uma pessoa? Porque isso não se recupera. A gente pode, amanhã a empresa pode contratar um outro trabalhador, mas a família não recupera aquele ente querido. A pessoa que eventualmente se tornou inválida no ambiente de trabalho tem repercussões por muito tempo. E o próprio ambiente de trabalho tem impactos psicológicos. Certamente, eu já tive contato com empresas em situações em que houve óbitos no ambiente de trabalho, em que realmente muito tempo depois aquilo reflete ainda no empresário, na empresária, nos gestores, nos trabalhadores. Aquela data continua sendo marcada, continua sendo lembrada, mas talvez a gente não precise ter um acidente de trabalho, um óbito naquele local para mudarmos. A gente pode refletir a partir do que já tivemos no passado e mudar o futuro. Então, um dos grandes convites, um dos grandes propósitos aqui hoje é convidarmos os profissionais de segurança e saúde do trabalho, os médicos e as médicas do trabalho, a aderirem a esse projeto, buscarem as escolas das suas comunidades, dos seus filhos, dos seus bairros, quem sabe as escolas onde vocês estudaram na infância, e levar esse projeto para dentro das escolas, por meio de uma palestra, um apoio na implementação da CIPA, um treinamento. Certamente, cada um fazendo uma escola, a gente já vai estar avançando bastante. Doutora Silene, uma pergunta. O universo de escolas é a mesma coisa do nosso universo de empresas. Nós temos grandes organizações multinacionais, com várias unidades, com toda a estrutura, e nós temos também aquelas escolas muito pequenas, que são escolas de bairro, muitas vezes atendendo um segmento específico, creche, primeiro grau, enfim. Então, dependendo aí do tamanho da estrutura, em algumas delas nós já temos a CIPA formal, pelo número de empregados existentes. Mas a maioria delas, nós não temos nem a CIPA dos empregados e nem essa CIPA que a gente está propondo, que é uma CIPA com um objetivo mais de educação, de conscientização. Como é que está sendo pensado aí essa integração? Porque certamente essa CIPA escolar vai puxar a CIPA dos trabalhadores. E aonde já tem a CIPA dos trabalhadores, sem dúvida ela vai ser chamada para também ser parte ou ter assim uma integração, um departamento. Como é que isso está sendo pensado? Qual é vamos dizer assim, as experiências que a gente já tem dessa implantação que possam ser utilizadas como exemplo ou como um referencial? A proposta, nesse caso, e foi muito bom o senhor lembrar dessa questão, é que uma
CIPA escolar, que é a proposta desse projeto, ela jamais vai substituir a CIPA formal, a obrigação decorrente da norma regulamentadora. Então, aqueles estabelecimentos que precisam instituir a sua CIPA formal devem continuar a fazê-lo. Aqueles estabelecimentos talvez um pouco menores que precisem apenas a indicação de um representante para a integração dessa CIPA precisa continuar a fazê-lo, mas a proposta da CIPA escolar seria realmente essa atividade de integração dos alunos. Então, essa dúvida surge muito a partir das secretarias de educação, porque eles dizem, mas quem vai ser o presidente da CIPA? Quem vai fazer a ata? Eu acho que as crianças não vão conseguir fazer. Então, mas o propósito é justamente trazê-las para a atividade. Teremos perfeição na ata da CIPA? Talvez não, mas o propósito é trazer para a discussão, é trazer o treinamento, trazer essa preparação, esse vínculo, essa preparação para o trabalho. Então, o propósito é realmente a integração desses estudantes. Então, a proposta do Ministério Público do Trabalho é que as CIPAs elas sejam formadas sempre com uma pessoa indicada pela direção da escola, que talvez possa ser o próprio diretor, possa ser alguém do conselho escolar, possa ser um professor, um representante eleito pelos funcionários daquele estabelecimento, inclusive na CIPA escolar, e talvez esse possa coincidir com algum representante ou os representantes da CIPA já formalizada naquele estabelecimento, e no mínimo 3 estudantes. Então sempre essa é a proposta. E naqueles estabelecimentos de ensino que a gente tenha vários turnos, talvez manhã, tarde e noite, que a gente tenha também um representante de cada turno, para a gente ter sempre esse debate o mais amplificado possível. Então essa é a proposta. E sempre que possível, fazer a integração dessas atividades, porque uma vez já formalizada, a CIPA, aquela obrigação do empregador, a experiência dela vai poder ser trazida para as crianças e certamente esse olhar crítico que as crianças têm, algumas coisas elas vão começar a apontar e que de certa forma vai se tornar até uma cobrança para aquela CIPA. Poxa, CIPA, você não fez nada com relação a isso aqui ainda, então essas cobranças certamente vão começar a acontecer, mas que vão ser extremamente saudáveis. O propósito é justamente esse. Jamais uma vai sobrepor a outra, mas quando possível elas vão trabalhar de forma conjunta e a gente vai alcançar melhor esses nossos objetivos. Já foi pensado também em termos municipais, talvez, ter um encontro anual ou ter uma maneira aí de interface entre essas CIPAs? Isso ainda não está projetado. O que nós tivemos nos âmbitos municipais, a partir inclusive dessa troca de ideias com as secretarias de educação, é que haveria uma proposta de formação de uma CIPA-mãe pelas secretarias municipais de educação, que também daria o apoio para essas CIPAs filhas, que seriam as CIPAs de cada uma das unidades de ensino, inclusive com a disponibilização e a realização de treinamentos por profissionais de segurança e saúde do trabalho, independentemente daquele voluntariado que nós estamos propondo aos profissionais aqui, seria uma obrigação assumida pelas próprias secretarias de educação de trazer um técnico de segurança, um engenheiro, um médico para fazer um treinamento e trazer essas noções, inclusive sobre a formação, sobre as obrigações, sobre a questão do reconhecimento e identificação dos riscos. E uma outra questão importante também, assim como a CIPA escolar não substitui a CIPA formal exigida pela norma regulamentadora, o que a CIPA escolar vai fazer com esse propósito de fazer identificação e reconhecimento de riscos, trabalhar a questão da prevenção entre os estudantes, de repente programando uma CIPAT, né, uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes. São todas atividades que vão acontecer de forma paralela, sempre buscando integrar a comunidade escolar, as crianças, os adolescentes. Mas isso não dispensa também quando o estabelecimento de ensino tem essa obrigação de realizar e construir, elaborar e implementar os seus programas de saúde e segurança, como o PPRA, o PCMSO, que tudo precisa ser cumprido de acordo. Então, as atividades da CIPA escolar, elas não viriam para afastar essa obrigação. Pelo contrário, seria para poder trazer noções dessa obrigação para as crianças, os adolescentes e os jovens daquele estabelecimento de ensino. Tá. Um outro esclarecimento. O Dia Nacional é uma legislação federal, aplica-se o Brasil inteiro.
esse projeto CIPA na Escola é um projeto que, nesse momento, ele está restrito ao Rio de Janeiro, correto? Então, a própria legislação federal, ela prevê, dentre as atividades que podem ser realizadas para implementar esse Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas, a eleição do cipeiro. Então, há uma previsão na própria lei nesse sentido. Mas, como é uma frase só dizendo uma das atividades pode ser a eleição do cipeiro, a gente precisa, de repente, colaborar um pouco, e esse é o propósito do projeto, a estimular e a dar noções de como isso efetivamente seria implementado. Então, aqui no Rio de Janeiro, especificamente esse ano, como uma das iniciativas do Ministério Público do Trabalho, temos a campanha de incentivo para a criação das CIPAs, mas realmente essa campanha específica é exclusiva para o Estado do Rio de Janeiro, para os municípios do Rio de Janeiro e, no caso, o próprio Estado também, que foi convidado, a Secretaria de Educação está participando. A minha pergunta foi justamente porque essa nossa live, ela tem participação de colegas médicos de outros estados do Brasil. E ela fica gravada e depois a gente tem um número de acesso muito grande de pessoas que ficam interessadas no tema. E nós temos, inclusive, colegas médicos do trabalho que são médicos do trabalho de instituições de ensino. Como eu falei, a gente tem organizações de ensino bastante grandes, né, e que tem a sua estrutura. E que pode surgir aí o interesse, porque é um projeto bastante interessante. Então, assim, há a possibilidade, inclusive, desses materiais que estão sendo produzidos, a cartilha que vai ser lançada dia 4, que por coincidência é o dia do médico do trabalho, e o dia do médico vai ser dia 18 de outubro, então outubro aí é um mês que também nos é muito, muito caro, né? Então, esse material, ele de repente também pode vir a ser solicitado por pessoas de outros estados, né? Então, assim, quem tiver interesse, faz um contato direto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, procura o Ministério Público do seu estado. Qual que seria a maneira de fazer esse contato? Ou cada um usa aquele que achar que é mais simples? Então, a proposta é que a gente tenha esses materiais disponibilizados de uma maneira facilitada. Então, o que o Ministério Público do Trabalho, especificamente aqui do Rio de Janeiro, fez foi, dentro do projeto, criar um Instagram. Então, essa conta com a qual hoje eu estou falando com vocês, Segurança e Saúde nas Escolas, ela é uma conta do Instagram. Dentro da biografia, da bio dessa conta, tem um link onde vocês terão acesso a diversos materiais de apoio. A cartilha da Fundacentro, a cartilha da Inspeção do Trabalho sobre esse projeto, vídeos do projeto Abril Verde, em que a gente tem esse cenário de prevenção, esse debate sobre a questão da prevenção, saúde e segurança no trabalho, mas que vários deles podem ser utilizados também para os debates a serem promovidos nas escolas. Há um link direto também para a página do mptemquadrinhos.com.br, mptemquadrinhos.com.br. Nessa página, todas as revistas em quadrinhos podem ser baixadas, pode ser feito download, a leitura virtual, ou também pode ser feita a impressão. Essa impressão, há um e-mail lá em que você comunica que está fazendo a impressão, mas não há nenhum custo para ela ser impressa e distribuída. Então, os materiais estão lá à disposição. Há um material muito interessante também, inclusive a doutora Maria Cristina, eu vi que está nos acompanhando aqui, ela tem amigos também em Portugal, profissionais de segurança e saúde do trabalho que integram o projeto NAPO, que são vídeos que são produzidos apenas com sem a fala, né, apenas com aquela linguagem visual transmitindo a informação, e que são muitíssimo interessantes, sempre indicamos também para serem utilizados em sala de aula. Então, essa página que está na biografia desse canal que eu estou conversando aqui com vocês, ele tem muitas informações, e eu
fiquem à vontade de usar o máximo possível e, inclusive, sugerir, porque outras sugestões, né, vocês podem, inclusive, criar outras cartilhas, criarem outras sugestões de projetos. Fiquem à vontade de compartilhar conosco para colocarmos tudo nesse canal e disponibilizar o acesso para o máximo de escolas possível. Excelente. Como eu falei aqui, esse roda de conversa é um dedo de prosa que o tempo passa rapidinho. Então nós temos mais aí uns 5 minutos para encerrar o nosso tempo, e aí eu gostaria de colocar esse tempo aí à sua disposição, alguma mensagem adicional, algum ponto que a senhora julgue que merece aí um pouco mais de ênfase, antes da gente caminhar aí para o encerramento dessa nossa live. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a ABMT por essa parceria, por estar acreditando nesse projeto. Assim, o Ministério Público do Trabalho, de fato, acredita, assim como as instituições que já são parceiras nesse projeto, que o melhor caminho para a prevenção é a educação. Se nós conseguirmos realmente trazer essa cultura, trazermos isso como um valor, o senhor referiu muito bem, usou muito bem essa palavra, é um valor, além de uma cultura, é um valor, e isso precisa ser transmitido para as nossas crianças e nossos adolescentes. Então, se conseguirmos trazer isso para as salas de aula, nós vamos realmente evoluir muito na nossa missão. Hoje, eu sinto muito mais satisfação quando a gente consegue ter um trabalho como esse, com crianças, em que a gente observa que a gente está tendo uma evolução, do que quando a gente precisa, às vezes, num inquérito civil, numa ação civil pública, punir uma empresa porque um acidente aconteceu. Porque aí nós já tivemos um resultado que não foi ruim, que foi ruim, que vai trazer um impacto negativo para a produtividade da empresa, porque há perda de dias de trabalho, há custos para o país em termos de saúde, em termos de previdência, há custos humanos envolvidos, como nós falamos aqui, o impacto nas famílias, nas comunidades, e esse é o principal propósito desse projeto. Nós vamos estar trazendo a cultura da prevenção, esse valor da prevenção, a importância do respeito, do cuidado para com as pessoas, para os futuros trabalhadores e trabalhadoras, gestores públicos, empresários e empresárias, porque é importante lembrarmos isso, assim, estamos pensando nos trabalhadores do futuro, mas também em quem no futuro terá uma empresa. Não vai, e eles, no futuro, eu tenho convicção disso, não vão cumprir normas regulamentadoras, vão cumprir porque isso é o que aprenderam na escola. É preciso cuidar, é preciso proteger, é preciso assegurar a saúde, a segurança, a vida, a integridade física e psíquica das pessoas. Então, muito obrigada pelo apoio ao projeto, e o Ministério Público do Trabalho fica à disposição. Nós agradecemos em nome do nosso presidente, Dr. Walter Maia, da nossa diretora científica, Nádia Ferreira, que está no exercício da presidência, e nós temos aí, agora estamos criando dentro da BMT o nosso centro de estudo, justamente para ter um espaço físico e propiciar o desenvolvimento desses materiais, dessas interações. Então, a BMT parabeniza o Ministério Público do Trabalho por essa ação, como a senhora falou muito bem, a gente tem que educar as crianças para depois não ter que punir os adultos. Então, esse projeto, ele, com certeza, num horizonte não muito distante, a gente vai estar colhendo os frutos de criar essa consciência e a gente ter em cada aluno de uma escola desse país alguém preocupado com a segurança, preocupado com a saúde, com o meio ambiente, com a responsabilidade social. Nós estaremos, então, criando cidadãos que vão ajudar a tornar esse país ainda melhor. Queria agradecer o tempo da sua agenda, que a gente sabe que é bastante precioso, agradecer a maneira como esse tema foi colocado aqui e que eu acho que cativou a todos nós e que a partir de agora tem mais aí um grupo de pessoas, além daqueles que já estão envolvidos nas escolas, nas secretarias de saúde, mas também dos médicos do trabalho e que, sem dúvida nenhuma,
poderão, como foi muito bem sugerido aí, de buscar colaborar nas escolas dos filhos, nas suas escolas, que sempre é um ambiente muito querido, que a gente guarda uma recordação muito boa daquele tempo, daquele espaço, e que de repente vai ser uma oportunidade da gente voltar para ver aquele nosso cantinho lá, aquele nosso universo que a gente nunca esquece. Muito obrigado. Hoje nós tivemos a nossa roda de conversa com a doutora Sirlene Luiza Zimmermann, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, e falamos aqui do projeto CIPA nas escolas, como parte aí do Dia Nacional de Segurança de Saúde nas Escolas e o projeto Segurança e Saúde nas Escolas do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado e minuto final aí para a senhora se despedir do pessoal. Muito obrigada, boa noite a todos e vamos juntos, vamos vivenciar aí nossa cidadania, nosso respeito pela vida, o respeito pela segurança e a saúde de todas as pessoas, nos ambientes de trabalho, nas escolas, em todos os nossos ambientes de vida. Muito obrigada e até logo. Obrigado, tchau.